e de uma hora para outra colocar no meu currículo, está no meu currículo coisas que não têm afinidade com aquele cargo que eu tenho ali como proposta de estar participando. Então, coloque apenas o que é necessário para aquele cargo. Seja coerente as informações e que possam condizer com aquilo que você está propondo a participar. Nós vamos comentar bastante sobre isso aqui. Então, no objetivo, nós trouxemos modelos de correto e do que você deve evitar. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos uma forma de um objetivo correto, adequado. Atuar na área da psicologia organizacional como analista de treinamento e desenvolvimento. Então, colocou a área ali e já o cargo também, tá? Apenas isso, de uma forma coesa, objetiva e simples. Não precisa de muita informação. Lembra que você tem muito que colocar no currículo. E às vezes as informações desnecessárias só faz o leitor se perder e não entender de fato o que você tem como proposta ali de entregar no trabalho. E o que você pode evitar? Colocar questões de habilidades, competências, e esses textos como esse exemplo que eu trouxe, né? Meu objetivo é integrar a equipe de colaboradores de uma empresa em que eu tenho a oportunidade de desenvolver minhas habilidades e competências. Olha, é cansativo até de ler. Para assim contribuir com o crescimento da organização. Enorme e não disse quase nada. Questão de competências também é algo que o entrevistador costuma fazer durante a entrevista, o recrutador no caso, na entrevista, ele pode fazer através de avaliação, entrevista de competências, então é algo que não tem necessidade de você estar colocando no seu currículo. É uma coisa que a gente não indica. Pode passar. E agora os dados pessoais, né? Algo que inclusive colocamos ali no nosso quiz. CPF coloca, RG, a gente coloca outras coisas, título, né? Outras informações de dados pessoais. Não coloca. Inclusive, é muito perigoso a gente colocar essas informações, porque a partir do momento que nós entregamos nosso currículo, a pessoa que pega, ela não tem nenhuma responsabilidade diante das informações que tem ali. E também, de início, não tem importância para o recrutador ver essas informações de RG, CPF. Então, não coloque também para a sua segurança, tá? Não utilize dados pessoais que possam comprometer sua segurança. Então, economize na quantidade de informações também, novamente. A questão visual melhora muito, né? Dá para ver entre o correto e o evite, né? Como que visualmente fica mais complexo de ler, de você ver todas as informações e ainda mais informações que não tem necessidade. Nos dados pessoais não é necessário número de documentos, novamente. Vota apenas mediante solicitação. Tem algumas áreas, né, que vão solicitar foto, mas é algo que ainda entra em discussão, inclusive na legislação, né, pensam em proibir a questão de colocar foto ou não, porque é uma coisa que não tem necessidade. Realmente, alguns cargos vão solicitar e nesses casos coloca, mas em alguns estados são até proibidos. Bia, você pode falar um pouquinho para a gente de por que tem esse projeto tramitando? Colocar foto ajuda, prejudica? Por que a gente tem essa discussão? Você pode falar, Simone, mais um pouquinho sobre isso? Ok. Pode sim. Ia convidar a Vivian, né, que está muito presente nessa discussão da foto do currículo. Gente, isso é uma das... eu falo, fica tranquilo. Não, participa, Vivian. Essa é uma discussão que sempre vem, é uma das perguntas que mais bombam. Eu coloquei lá no meu stories e a campeã recordista foi realmente essa questão da foto, e às vezes fica muito polêmico para as pessoas. Infelizmente, vocês como estudantes de psicologia vão saber, né, que estamos sujeitos a muitos tipos de influência, e infelizmente nós vamos nos deparar em alguns momentos com processos seletivos em que essas influências em relação ao seu visual, à sua imagem, podem tender o comportamento do recrutador. Então, o currículo, como a Bia já colocou, ele vem como um documento, uma forma de apresentar as suas competências, as suas habilidades, a sua trajetória profissional, acadêmica, e isso não exige, não aparece na nossa cara, não. Seria até bom, né, se a gente pudesse, assim, só de olhar já saber, mas isso não acontece, então a tendência é que a gente não coloque a foto.
Às vezes, claro, que você não vai deixar de atender o requisito quando isso é solicitado, e acho que é por isso que tem importância esse projeto de lei que está tramitando, mas a ideia é que realmente a gente evite isso para não se prejudicar por conta de algum possível viés de recrutador ou alguma outra questão. Então, não, a foto, ela não ajuda necessariamente e ela não expressa na sua imagem o seu sorriso, por melhor que seja, não expressa a sua competência. Então, não é um item essencial quando a gente fala de currículo. Isso, é excelente você ter trazido isso, Simone, porque o projeto de lei, ele vem também num momento no país que a gente está vendo muitos casos de racismo e assédio, então é importante a gente pensar que o que atinge a gente enquanto sociedade, a gente, de alguma forma, a gente colocou os governantes lá para que impeçam que essas questões sejam praticadas ou tenham um melhor olhar, um cuidado da sociedade como um todo, de forma mais atenciosa. Então, não é de hoje, eu tenho exemplos práticos para dar da minha vida, enquanto comecei a trabalhar com 12 anos, né, gente? Então, eu batia na porta das lojas, morando no Rio de Janeiro, nascida e criada lá, e por meu tipo de pele, minha expressão facial, o cabelo influenciava muito, gente. Eu nunca fui de alisar o cabelo. Então, certas questões antes vistas no currículo, eu nem era chamada. Mas certas questões, quando eu apresentava o currículo sem a foto, claro que isso não vai evitar essa inferência subjetiva, né? Então, mas o fato de você poder ir na frente da pessoa sem um currículo com foto já te dá um ganho, porque você pode ser avaliado de uma outra forma. Com a foto já estampada no currículo, você já coloca para o avaliador, o recrutador, nesse caso, um tipo de avaliação. Ele pode olhar para a sua foto e falar, é muito bonita, muito produzida, e às vezes nem por uma questão de racismo e assédio, ou até mesmo por uma questão da pele negra, da raça negra, né? Eu já vi recrutadores falando, é loira essa foto aqui, isso aqui é piriguete, isso aqui é burra, não vai dar para fechar o caixa. Então, tem coisas muito subjetivas que você pode inferir através de uma foto e que não é legal. Então, o projeto de lei vem com um trabalho, um esforço da sociedade e dos governantes no sentido de mitigar esses problemas de inferência, de sugestões de foto no currículo vitae. Então, esse é um caminho aí que eu acredito que já vai ter estabelecido aí, concretizado essa lei até o final do ano. Em alguns estados, tem projetos estaduais que já fizeram essa mitigação, já proibiram o recrutador solicitar o currículo com foto. Ok? Ótimo, meninas. Exatamente sobre essa questão, né? Nós não estamos ali tendo algum tipo concordando com esse tipo de prática, né? Jamais. Mas, infelizmente, o recrutador pode estar analisando seu currículo, pode estar ali com preconceitos, né? Injustiças realmente que acontecem. Então, a gente pede para evitar realmente colocar foto, respeitar tudo que possa influenciar na decisão de colocar você ali como uma pessoa que pode participar da empresa. Infelizmente, a gente ainda tem esse debate que precisa ser falado, que precisa ser discutido, que ainda existe. Com certeza. Vamos passar? Não, rapidinho, dando continuidade aqui, volta rapidinho nos dados pessoais que eu não comentei. Endereço, gente, não coloque endereço completo também. É muito importante isso, até tem um meme, não sei se vocês já viram na internet, que mostra o recrutador pesquisando a casa da pessoa para ver a cor da casa da pessoa. Dá para achar no Google Maps e identificar onde é a sua casa. Outra coisa que coloca em risco você não sabe para quem esse currículo vai chegar, aonde ele vai chegar. O recrutador que está recebendo não tem nenhuma responsabilidade diante dele, então não coloque endereço completo. O que nós recomendamos é apenas o bairro, porque o bairro ele pode demonstrar a distância entre onde você mora e o local em que você vai trabalhar.
E isso para o recrutador pode ser interessante, questão, né, de vale transporte e outras questões. Né? O quanto tempo você leva para chegar ao seu trabalho. Então, tudo isso pode ser preciso. Então, apenas o bairro e a cidade onde você mora, tá bom? Locomoção, acessibilidade, né, Bia? Isso, Interferindo excelente. aqui um pouquinho e contribuindo também à legislação atualizada da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, iniciada em agosto do ano passado, gente, quanto à restrição de dados. Então, no currículo, a gente não está preenchendo cadastro, a gente está passando as informações básicas para que o recrutador nos conheça através de uma folha de papel. Então, não é necessário a gente ficar detalhando, como está aí no exemplo do Evite, toda a nossa procedência, porque não vai ser através dessa procedência que vai ser conquistado a vaga. Uma série de requisitos que, compondo os requisitos da vaga, que vai indicar se você está apto ou não para participar do processo seletivo e, posteriormente, ser contratado. Ótimo. E uma última coisa aqui sobre os dados pessoais é o e-mail, gente, né? Tradicional e-mail ali, olha, André, underline, gato, ou gatinho, alguns colocam, né? Underline, 1234, aí arroba, além de ser muito extenso, muito informal, né? Colocar apelidos ou nomes complexos, sejam difíceis também. Tenta ser o mais objetivo possível e também formalidade é importante na hora de você colocar. Caso você não tenha um e-mail, faça um e-mail apenas profissional para ter não ter esse tipo de problema no seu currículo, tá bom? Então, das dicas também. Então, olha ali, ó, no correto, apenas informações como a idade também, obrigada por perguntarem, né? Tem a idade ali que eu não comentei. A idade também não é necessário colocar, tá bom? Principalmente quando nós estamos no início da carreira, muitos tentando ali entrar no mercado de trabalho. Então, pode ser que tenha também a questão do preconceito devido à idade. Então, não coloca, não tem necessidade, vai ser algo que durante o processo, durante as entrevistas, que podem ser comentadas e discutidas mais a fundo, tá? O áudio está tudo ok para vocês? Acho que está um barulho externo aqui atrapalhando um pouquinho. São um pouquinho de cachorros, mas está dando para te ouvir bem. No som acompanhando. Tá bom. Então, recapitulando aqui no correto. Então, contato, apenas endereço, questão do bairro e cidade. E um e-mail formal, adequado para meio profissional de trabalho. Tá bom? Pode passar. Agora, entrando na formação acadêmica, a gente comentando um pouquinho sobre o que precisa ser colocado. Olha aqui, os dois aqui, o correto e o Evite, tem as mesmas informações. O curso, instituição de ensino, início e o término. Tá? Tem as mesmas informações. O que modificou foi a estrutura que eu coloquei. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês apontar. Prestem atenção nessa estrutura, se a estrutura está boa visualmente ou não. Né? Coisas que você pode colocar ali de maneira mais objetiva. Faça isso sempre que possível, para ajudar visualmente, a pessoa veja, identifica, ok, ali, ó, ela faz mestrado em psicologia, colocou o curso, ok, e no programa tal, PPG, PSTO, na UNB, ótimo, instituição, também já foi dito. E o período do mês 1 a 2018, e o fim 2020. Então, já fica tudo entendido aqui. E o outro tem as mesmas questões, né? Coloquei até um erro ali para vocês observarem. O local, coloquei como se fosse a Universidade de Brasília. Tomem cuidado também com isso. Sempre pede para alguém dar uma lida, conferir, checar se tem algum erro ali no seu currículo, porque isso vai chamar a atenção do recrutador. Ele vai ver o erro ali, já vai observar e aquilo já dá um aspecto negativo ao seu currículo. Então, sempre é bom revisar, você mesmo fazer essa revisão e pedir para outra pessoa fazer também, tá? Da ortografia, da digitação, às vezes fica errado e é comum. Por isso é importante fazer isso. Pode passar. Agora, como vocês são acadêmicos, ainda está em andamento a formação, também trouxe aqui para vocês como que seria, né? Nesse caso em que a formação ainda não foi concluída. Você vai colocar as mesmas informações importantes, né? O curso, a instituição de ensino, o início, a previsão de término.
Aí, ao invés de término, né, a previsão. E você deixa entre parênteses, coloca ali, pontua, que é a previsão, né? Colocar a previsão futura. Aí você vai colocar uma data futura, no qual é provável que você finalize ali. E caso a vaga também pergunte sobre qual semestre você está participando, também é interessante colocar, mas caso não precisa. Pode passar. Até porque, pessoal, se está lá na vaga pedindo estudante de psicologia a partir do 5º semestre, você está no 4º, você não envia o currículo, porque se você for chamado, mesmo que você oculte isso no currículo, ao ser chamado e ter que evidenciar isso de alguma forma, vai estar lá descrito que é 4º semestre. Então, isso não é uma boa forma de se apresentar para nenhuma organização, ok? Exato. É questão mesmo de não estar, né, de acordo com os requisitos propostos na vaga, é uma coisa que já te exclui de início. Então, é só importante atentar para aqueles requisitos que são essenciais, né, como falou, a partir do 5º, ou preferenciais, né, preferencialmente a partir. Então, aí vale a pena tentar. Mas se é o requisito fundamental, critério, aí realmente não tem jeito, pessoal. Sim. Quanto aos cursos complementares, né, nós falamos já aqui um pouco da questão da formação acadêmica, agora os cursos complementares são aqueles que têm uma menor quantidade de horas, mas além disso tem que ser uma quantidade de horas que seja razoável, que seja boa ali para você colocar, para não colocar muitos cursos ali, e lembrando, tem afinidade com o seu objetivo e da vaga proposta ali. Tudo deve ter essa coerência, todo o seu currículo deve ser pensado do início ao fim, tá? Então, se não tiver relação, não coloca, tá? Aqui um exemplo que nós trouxemos aqui, né? Novamente, apenas que for pertinente à vaga. O que a gente deseja coloca curso, instituição, período e a carga horária, tá? Do correto, nós colocamos o exemplo aqui pensando em uma área de avaliação psicológica, né? Que, no caso aqui, o inglês avançado seria também na necessidade da empresa ali do cargo de ter esse inglês avançado, caso não tenha necessidade, não precisa colocar, tá bom? Colocar a instituição, né? A gente fez até uma propaganda aqui, sem ganhar, quem quiser financiar aqui, a gente pode financiar, se tiver conhecidos. E POG também, olha, a gente colocou da avaliação psicológica, seria um curso complementar, como exemplo, e o término, né? Então, é interessante colocar dessa maneira. E, novamente, tá vendo? Olha a visão. Algo que fica bem visualmente. Agora, no Evite, olha, observem esses cursos aqui. Esse primeiro curso, datilografia, gente. Datilografia, concluído em 1995. Hoje em dia, é difícil achar uma vaga que vai ser necessário ter esse curso. Então, não coloque, não tem necessidade. É muito provável que não tenha necessidade daquele cargo que você tenha essa habilidade, né? Naquela época teve. Outra coisa também que eu destaquei ali é a questão de onde tem os anos, né? Muito antigos, né? Dê preferência para o que você fez mais na atualidade, né? O que é mais atual para você e o que é mais pertinente ali à vaga, sempre. Ok? Algum comentário, meninas? Não, é isso, e tudo depende do objetivo, que é o primeiro ponto, né? Então, essa questão da coerência com o objetivo, jardinagem, corte e costura, pensando no aspecto da psicologia, do campo que a gente está falando hoje, tanto seja a psicologia clínica, organizacional, jardinagem, corte e costura, não agrega em nada. Então, não é coerente colocar isso no currículo, pelo objetivo que o currículo foi trazido na inicial do exemplo. Tá ok? Pode passar? Pode passar? Pode. Okay. Experiência profissional. Então, primeiro emprego, né? Eu acredito que muitos de vocês, aqui grande parte, ainda está na graduação, então vai passar por essa etapa do primeiro emprego. Então, é interessante colocar coisas, lembrando, sempre pensando no objetivo, algo que é pertinente ao seu objetivo ali proposto,
Pode ser também vagas de estágio, né, que vocês podem elaborar o currículo. Então, é sempre interessante pensar nisso, né? O que eu posso colocar ali, porque tem pouca coisa ainda, né? Ainda vai ser construído ali, vai ser pensado, todo um plano de carreira. Então, PIBIC, monitoria, estágios, experiência voluntária também, mas que tem uma afinidade também com a vaga, lembrando disso, intercâmbio. Intercâmbio também é interessante, mas nenhum intercâmbio de viagem, por exemplo, de turismo. A não ser que, é claro, seja vaga para isso, né? Mas não necessariamente. Tem que ter o estudo, tem que ter ali uma proposta de habilidade que você desenvolveu com aquele curso, né? Com aquela trajetória daquele intercâmbio. E eventos relevantes que participou, por exemplo, congressos, seminários, simpósios, e sempre dando relevância àquilo que você aprendeu e que vai ser importante para aquele cargo que você está querendo ingressar. Tudo bem? Posso dar um exemplo, Bia, aí, Lógico, fica à complementando sua vontade. fala? O intercâmbio, gente, para quem está se apresentando numa multinacional, por exemplo, eu já fiz intercâmbio para os Estados Unidos, ou fiz uma viagem para a Europa, mesmo assim, você teve uma experiência internacional. Então, isso pode contar frente a outros candidatos. Experiência voluntária. Eu participo de um trabalho na igreja que tem um encontro semestral, um encontro anual. É interessante colocar isso? Depende. Se você lá nesse trabalho fez um processo de escuta ativa, lembrando, o exemplo do objetivo da vaga, psicólogo organizacional ou psicólogo clínico, façam aí a ponte. Se eu atuei de alguma forma que contribui para que o recrutador pense assim, olha, ele já teve uma experiência, mesmo que não paga, mesmo que não registrado na carteira, de ouvir pessoas, de colaborar com a capacitação de uma pessoa, de fazer parte de um evento de forma grupal, e aí a gente vê competências, eu, como recrutadora, vejo nesse currículo competências que talvez não tenham sido experimentadas em um emprego formal, mas por outro caminho não foi experimentado. E ali está me dizendo assim, olha, ele consegue trabalhar em equipe. Olha, ele provavelmente aqui tem indício de relacionamento interpessoal. Olha, aqui provavelmente tem indício de responsabilidade. Então, são algumas questões que a gente pode verificar um indício no currículo e aí trazer o candidato para a entrevista. É isso, Bia. Eu acho que é uma pontezinha com o que a Vivi está falando que é interessante, que é uma forma de você mostrar algumas outras competências, e que a Bia já falou lá no início, você não vai escrever, eu sou responsável, né, eu sou bom de comunicação, sou comunicador, a gente não vai colocar, mas são formas de expressar por meio de atividades que você já desempenhou e que podem ser esses sinalizadores, como a Vivi colocou. Perfeito, Simone. Excelente. Também interessante nesse próximo slide aqui, nós vamos pensar um pouquinho na estrutura, de como que vai ser elaborado, de como colocar isso, né? Como colocar essa experiência ali no currículo. Então, aqui nós trouxemos um exemplo de recolocação no mercado, tá? Trazendo novamente uma maneira de adaptar uma nova área. E nós trouxemos 2 exemplos, e nesses 2 exemplos nós tentamos mostrar o que evitar ali e o que seguir, né? Que nós podemos fazer para adequar o nosso currículo. Primeiro, é interessante a gente verificar as informações que são necessárias, como o nome da empresa, tá? Trazer em destaque ali de início o nome da empresa, nós trouxemos essa. Lembrando que todas as informações aqui são fictícias, tá bom, pessoal? Nós utilizamos informações fictícias. E o cargo em que a pessoa trabalhou, teve essa experiência, o período em que ela trabalhou, colocando o mês e o ano de início e também de término, mês e ano, ok? E das atribuições, são apenas essas informações necessárias, relevantes. Alguns cargos, ao longo do tempo, com muita experiência, né, conseguem até mesmo colocar os resultados, mas aqui não é algo que a gente vai aprofundar. Então, de início, apenas essas informações são necessárias. Então,
olha aqui o exemplo, uma questão que não precisa, por exemplo, o local não tem necessidade de colocar, né? Deu um exemplo aqui, uma cidade próxima a minha, Santa Helena de Goiás, eu moro aqui no interior de Goiás, e não tem necessidade de colocar essa informação, né? Já tem o nome da empresa qual você trabalhou, não é relevante para aquele momento. Se for relevante depois, o recrutador vai fazer a pergunta. Então, vamos dar uma olhada aqui de como seria o adequado, para depois a gente ver o que a gente deve evitar, tá bom? Nas atribuições. Realizar recrutamento e seleção de vagas externas e internas. Então, olha, sempre fundamental. Colocar o verbo no infinitivo, tá? Colocar o verbo no infinitivo. Evitar gerúndio, evitar também erros de português. Primeira pessoa também não é muito adequado. Colocar mesmo quais são as atribuições de forma objetiva, né? Realizar recrutamento e seleção de vagas externas e internas, auxiliar na produção de treinamentos para as equipes, informar, tirar dúvidas sobre departamento pessoal aos colaboradores, executar ações de endomarketing e controlar sistemas de apoio à gestão de desempenho e carreira da organização. Então, vamos ver agora, lá no Evite, o que a gente deve evitar, o que não é agradável de se colocar no currículo. Então, das atribuições. Eu estive realizando, né, tanto o uso da primeira pessoa quanto do gerúndio, né, que nós não recomendamos, na empresa de recrutamento e seleção de vagas externas e internas. Fiz treinamentos para as equipes, além disso, eu informava e tirava dúvidas. Aí eu até coloquei uma setinha ali, de quem, né? É bom colocar e deixar bem específico ali de quem você tirava dúvidas, de como que era, e isso pode ser importante para o cargo. No caso, o cargo que a gente está colocando aqui de analista de RH. E eu fiz ações de gender marketing, controlei o sistema de apoio da organização. Em qual área, né? E lá no exemplo do correto, temos, né, já essas questões que faltou ali no Evite. De quem que te informava e tirava dúvidas, e em qual área seria específica ali de atuação. Bom, algum comentário, meninas? Não, você trouxe os pontos principais mesmo, Bia. Essa questão do uso de gerúndio, verbo no passado, realmente, assim, anotem aí recomendação, experiência profissional, atribuições, usar sempre o verbo no infinitivo, isso é importantíssimo, porque demonstra o que você realizou em ação, né? E não fica comentando como se você estivesse conversando numa conversa super informal, o que você realizou no passado. E detalhar essa ação o mais objetivo, mas que não deixe dúvida para o recrutador do que você realizou. Gente, posso complementar, Vivian? Esse ponto é bem importante, porque, primeiro, o domínio, né, da língua portuguesa é ainda hoje um diferencial, é uma coisa importante, é uma coisa que é observada. Então, sim, quando a gente não tem isso grita no seu currículo, acaba te prejudicando um pouco. E, principalmente, mais para frente a Lia vai discutir isso, mas a Vivian, aqui a gente está falando muito da visão do recrutador, mas hoje a gente já trabalha com processos muito automatizados. Sim. Então, a forma como você coloca, como você redige, isso é muito importante porque essas palavras-chave, nessa redação, ela pode ser a sua primeira triagem feita por um scanner, por um computador, né, que nem chegou ainda aos olhos humanos. Então, saber descrever, saber colocar adequadamente é um ponto favorável e muito importante para aumentar a sua chance de passar nessa primeira fase da triagem. Excelente. Nós repetimos, inclusive, sempre. Pede para a pessoa dar uma olhada, pede para a pessoa ler, revisar para você. Às vezes nós fazendo, né, ficamos tão habituados ali que nos perdemos. Então, tenta conferir sempre. Além de revisar, pedir para alguém fazer o mesmo também contribui muito para evitar esses erros, né? Que é muito importante. Pode passar. Lembrando que aquela estrutura, vocês também podem utilizar lá no primeiro exemplo do primeiro emprego, tá? Então, lembrando que nessa questão nós vamos colocar, inclusive, o que é relevante ali e o que de fato você fez naquela área
Porque não vai mentir, colocar informações que você não tem domínio, ou que você fez apenas uma vez, que isso pode trazer prejuízos para você depois, e a pessoa vai verificar se você realmente tem aquela habilidade, né? Você pode passar por avaliação, então tudo isso pode comprometer mesmo o seu trabalho, né? A sua visão ali no mercado. Então, não vale a pena. Colocar mesmo o que você tem ali confiança do que você pode fazer. Então, nessa questão de experiência profissional ainda, a gente pensando na transição de carreira, tá? Mesmo que vocês ainda não estão nessa etapa, que é algo do futuro, é interessante já saber agora, para poder, no futuro, refletir, se caso você precise passar por essas etapas, como fazer, né? Sempre surge dúvidas acerca disso. Então, de um cargo para o outro na mesma área, tá bom? O exemplo aqui que nós fizemos é sobre a analista de recrutamento e seleção, que vai modificar, vai fazer a transição, agora ele quer na área de analista de treinamento e desenvolvimento. Então, essa pessoa, ela teve experiência, né, primeiro em RH, né, de recrutamento e seleção, e agora ela quer transpor para outra área. Como colocar, então, a experiência que ela teve ali, porque não é descartada, né, claro, que ela pode aproveitar ali de algumas habilidades. Isso é bem específico da psicologia, que nós temos áreas que conversam muito bem. Então, nós podemos fazer isso, mas outras áreas, às vezes, isso não cabe. Então, é melhor nem colocar, tá bom? Mas aqui, teve como a gente fazer essa demonstração de transição de carreira para vocês. Então, olha aqui. Nós colocamos, né, a questão do cargo que foi feito, analista de RH, e diferente do outro que nós fizemos, olha como foi colocado aqui. Foi colocado pensando na carreira de analista de treinamento e desenvolvimento. Auxiliar na produção de treinamentos para equipes com temas de postura e ética, técnicas de venda, atendimento ao cliente, formatação de slides para treinamentos, tabulação de pesquisas, elaboração de certificados. Então, olha só, o que foi mais importante aqui é realmente colocar a direção das atribuições que possam colaborar para aquela vaga que você está querendo participar. Então, é realmente fazer com que se adeque, é claro, não inventar, não ir fora do que se tem, mas que se adeque àquela vaga. E é bem interessante a gente refletir sobre isso, a importância que tem, né, de nós, ao estarmos ali, novamente, a escolha do que eu vou colocar no meu currículo, se é pertinente ou não aquela vaga. Pode passar. E agora, também, partindo da transição de carreira, pode acontecer de uma área para outra. Que o exemplo é da psicologia organizacional, a pessoa vai transitar para a psicologia clínica, né? A vaga é de psicologia clínica, mas a experiência profissional da pessoa foi de psicologia organizacional. Então, ela colocou ali, né, o cargo novamente de analista de RH e as atribuições. Novamente, é o que vai modificar. Então, auxiliar na produção de treinamentos para equipes com os temas de postura e ética, técnicas de venda, atendimento ao cliente, formatação de slides, treinamento, tabulação e pesquisa de elaboração de certificados. Né? Na verdade, eu fiz a leitura errada, perdão. Vou ler novamente, tá? Eu li do anterior. Repetindo, as atribuições serão de atendimento e colaboradores de escuta ativa para resolução de problemas comportamentais, então voltado do que foi tido ali no RH que pode contribuir para a área clínica que a pessoa está se candidatando. Então, também, apuração e mediação de assédio, investigação de penalidades, advertências, suspensões, né, desenvolvimento de conciliação e aplicação de avaliações psicológicas. Pode passar. Quanto à experiência em estágio, né? Agora, como colocar essa experiência em estágio? Novamente, utilizando a mesma estrutura, isso que é mais importante. Escrever nas atribuições o que foi realizado com maior frequência. Exemplo, realizou uma vez uma entrevista de competência para vaga específica. Mas foi só uma vez. Você já tem habilidade suficiente para colocar isso no seu currículo, que você já pode fazer várias entrevistas ali de competências, pensando em vários cargos que podem existir na empresa? Provavelmente não.
é algo que precisa de mais treinamento, de mais habilidade, e que você precisa estar mais aprofundado para colocar ali no seu currículo. Então, se você fez poucas vezes, ou você não tem domínio daquilo, não coloque. Aquilo pode comprometer você futuramente. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei, Núcleo Universitário de Psicologia Organizacional de Trabalho, é o nome da empresa, né, de onde você realizou esse estágio, no caso pode ser a universidade, onde for, ou a empresa mesmo. Estágio em gestão de estratégia interna, aí o período, novamente seguindo o mesmo dos anteriores, e as atribuições, né, a triagem de currículos, medição de absenteísmo, tempo da vaga, conferência da folha de ponto, entrega de brindes ou artigos endomarketing e desenvolver instrumento de avaliação de desempenho. Coloquei das habilidades que foram mais executadas ali, ok? Pode passar. E algumas dicas extras, a gente finalizou um pouquinho sobre a estrutura, é basicamente isso. As outras informações nós sugerimos que, se não for algo que a vaga solicitou, não precisa colocar. Essas são as informações principais, tá bom? Essas são as informações principais da estrutura. Vou mostrar alguns modelinhos também agorinha, para vocês terem uma ideia de como ajustar e colocar essas informações ali no currículo. Então, as dicas extras, né, novamente, Okay. economize na quantidade Deixa eu só te interromper um pouco, Bia, antes de você passar. Só falando que agora ela vai trazer essas dicas extras. Eu vou mandar alguns links para vocês aqui no chat, enquanto ela segue a discussão. E Bia também já tem uma listinha aqui de perguntas que a gente vai deixar para o final, mas é legal que acho que essa parte que você vai entrar agora da apresentação responde algumas delas. Então, pessoal, não se assustem, vão alguns links para vocês no chat, que fazem parte dessas dicas que a gente está disponibilizando. Ótimo, obrigada. Nós até deixamos a pergunta por último, porque realmente surgem muitas dúvidas, mas a nossa fala já vai respondendo grande parte, e o que faltar a gente vai estar respondendo vocês. Pode ir mandando as dúvidas de vocês. Então, das dicas extras. Novamente, economize a quantidade de informações. Coloque apenas o necessário, apenas o que é pertinente à vaga, apenas o que tem ali que vai trazer para o recrutador, para a pessoa que está lendo, identificando ali, se é necessário ali, se você faz parte, se você está de acordo com os requisitos, a vaga. O que é necessário que vai chamar a atenção dela e de uma forma que ela faça uma leitura boa, prévia ali, que ela consiga ter visualmente bem todas as informações ali. Evite erros de digitação, ortografia também, novamente, foi algo que nós repetimos muito, mas é porque acontece muito. E devido a isso, pode ser que prejudique realmente você seja descartado. Então, tem recrutadores, né? Ou até mesmo pode ser descartado na questão do que a Simone trouxe para a gente, né? De hoje em dia ter já a informatização utilizada para identificar ali palavras específicas. Vocês vão entender mais agorinha. E às vezes, por um erro de digitação, você não tem aquela palavra que é tão importante ali. Então, é necessário fazer essa revisão. Relate aquilo que você aprendeu, de fato. Aquelas habilidades que você conseguiu desenvolver, que você tem domínio e sente confiança em executar na sua área de trabalho, tá? Não minta, não minta. É muito fundamental para isso não prejudicar a sua visão como profissional. Né? Até porque o recrutador, ele sabe identificar com perguntas muito tranquilas para o candidato sobre as habilidades que ele descreveu no currículo. Então, não usem de artifícios para dizer o quanto são bons e maravilhosos. Todo mundo é bom para um tipo específico de vaga, para aqueles requisitos, todo mundo é bom. O que o recrutador vai atrás do melhor candidato que se encaixe naquele requisito e dentro de uma cultura da empresa, tá, gente? Então, às vezes, você receber uma resposta negativa não é porque você é ruim, ou não é porque você é bom, é porque dentro daquela cultura, daqueles requisitos, o avaliador identificou outra pessoa melhor para se adaptar às questões
que são tratadas dentro da organização e ficar mais tempo dentro da vaga que ele acabou de selecionar. Ótimo. É exatamente algo muito importante a gente falar também. Que não é porque você não tem competência, você não é bom o suficiente, não pense isso. Às vezes você nem vai ter resposta dos currículos que você enviar. Mas é porque realmente tem uma quantidade muito grande de currículos a serem analisados, pouco tempo também do recrutador ali para poder dar um feedback. Alguns dão, e isso é muito interessante para quem faz isso. Acho muito humano, mas nem sempre é possível, a gente entende isso. E que você, ali naquele momento, não deu certo, mas mantenha continuando, isso é muito importante, para que você continue e não se diminua ou inferiorize porque não conseguiu. Né? Faça realmente parte dessa questão de grande busca e procura de serviço, então é necessário que a gente tenha essa busca, esse olhar para realmente não se sentir mal e querer desistir, que é o que acontece muitas vezes. É um novo olhar, que às vezes ali não é o tempo, você ainda tem habilidades que podem ser desenvolvidas, procurar novos cursos e ver outras maneiras de estratégias ali. Né? Não é o fim, quando não se recebe um feedback positivo. E também a questão de salvar um documento em PDF, nós fazemos e enviamos, né, em PDF. É interessante para não modificar a formatação, mas sempre ter também a versão doc para você, que isso pode ajudar, caso você precise editar, com certeza vai precisar editar para uma vaga diferente ali, que você tenha a proposta de você queira participar, então você vai fazer as modificações e adequações de acordo com a vaga, como nós explicamos aqui, né? Tudo foi pensado de acordo com o nosso objetivo, que lá no início nós colocamos. Então, é importante que toda vez que você for enviar um currículo, que seja ali uma área diferente, ou seja um cargo diferente, que você modifique ali o objetivo. Claro que você não vai modificar a partir de requisitos que você não tem, tá? Tem que colocar o que é de fato, que é verídico. E você modifique de acordo, todo o seu currículo, pensando nas atribuições, pensando nos seus cursos complementares, que vão ser pertinentes àquela vaga. Ok? Posso dar um exemplo, Beatriz? Muito próximo de vocês. Vocês estão lá com um currículo para estágio, dentro da área de psicologia organizacional. E aí foi publicada uma vaga de assistente de recrutamento e seleção, que colocou lá, cursando ou concluído a graduação. Esse é o requisito básico de formação. E aí, você não vai enviar aquele currículo que está com o objetivo de estagiário. Você vai alterar aquele objetivo. Então, você não vai mais colocar atuar como estagiário você vai colocar atuar como assistente de recrutamento e seleção. Então, você vai direcionar o seu currículo para aquela vaga específica que condicionou você, porque você está com o requisito de cursando, seja em quinto, sexto, sétimo período. Se a vaga não determinou, só colocou cursando, você pode enviar o seu currículo, desde que no seu objetivo você faça essa alteração. Depois você vai ver lá as habilidades, algumas empresas colocam habilidades, como uso do Excel. Então, você vai ver lá e vai falar, olha, no meu currículo eu não coloquei curso de informática, mas eu sei mexer no Excel. Então, você coloca lá dentro dos seus cursos complementares. Excel, tracinho, intermediário, avançado. Né? Então, se a empresa trouxe esses requisitos, você só vai dar um check. Meu currículo está de acordo com o que está de requisito. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais lá na frente, mas é importante que vocês façam essa alteração, como a Beatriz falou, nesses casos, assim, que eu estou com estágio, mas aí pintou uma vaga de assistente que eu posso cursar, eu altero o objetivo para que eu possa enviar o currículo. Então, essa inversão do doc, essa versão do Word, é importante para que você possa fazer essas alterações e enviar sempre com um arquivo em PDF. Perfeito, exatamente. Pode continuar, pode passar. Agora, sobre as inovações, né? Keep calm. E agora, as inovações. O que tem diferente? Até mesmo design está modificando muito. É algo que a gente tenta acompanhar e sempre é bom estar se atualizando, porque modifica muito rápido.
né? Então, é interessante sempre buscar isso, né? Então, nós tentamos nos adaptar. Vou colocar aqui para visualizar e ajudar a visualizar. Olha que interessante, as cores, né? As cores também, por mais que tenha muitas cores aqui, são cores que ficam legais visualmente, né? Vocês podem até pesquisar paletas de cores para fazer ali seu currículo, de acordo com o que você deseja. Você tenta estruturar de forma diferente, ao invés de utilizar só aqueles pontinhos ali, não, você utiliza ícones ali totalmente diferentes, deu outro visual, colocou uma imagem, e isso é bem interessante. É claro que você vai pensar, quanto mais formal o currículo, nós também vamos trazer alguns exemplos aqui, não colocar tantas informações dessa maneira, mas que seja uma maneira mais adequada ali ao cargo também que você está dispondo a participar. Mas é muito interessante trazer esse novo olhar de design, né? Procurar também ferramentas novas. O Canva, por exemplo, auxilia muito nisso. Tem pessoal que utiliza outras ferramentas que é interessante, né? De aplicativos, Photoshop, quem tem mais habilidades, pode estar fazendo uso e aproveitar. O Chart, né? Essa questão do uso dos ícones para identificar uma habilidade, uma barra de progressão, por exemplo, que é uma linguagem já bem conhecida dentro da informática. Para quem não tem experiência, eu vi aí no chat um comentário, não tem experiência profissional, posso botar aquelas experiências como experiências de aprendizagem? Posso, porque aí eu posso falar que eu participei de um grupo de jogos, né, fiz um intercâmbio, participei do PIBIC. Então, vocês podem transformar a experiência que a gente coloca sempre no currículo como experiência profissional, experiência de aprendizagem, que trouxeram aprendizagem para você e que podem refletir numa comprovação de uma habilidade que o recrutador está pedindo. Exato. Olha que interessante. Outro fator que eu vou trazer um pouquinho mais à frente logo aí no final, nessa faixa embaixo, no primeiro, tem uma parte dos links, né, do que você vai colocar em rede social. Ali. Lembrando que eu vou falar detalhadamente mais sobre a frente, mas apenas o que for profissional, tá? Evita colocar particular nesse campo. Mas hoje em dia está tendo até mesmo um cargo que chama analista de redes sociais. Então, as pessoas procuram as redes sociais através do seu nome mesmo e fazem análise da sua rede social. Então, nós vamos comentar mais sobre isso, já estou adiantando, inclusive. Olha, o segundo exemplo que tem ali já utilizou menos cores, né? Quem não gosta tanto de se riscar com paletas de cores, não tem tanto conhecimento, é interessante, utilizou só 2 cores ali, mais tranquilas, uma em destaque, ficou muito bom visualmente. É importante que você também pense na estética, né? Não vai colocar tudo torto ou desconfigurado. É importante pensar nessa estética que é mais interessante. Pode passar. Esse aqui é um exemplo de um currículo mais formal, né? Nós vemos que as informações foram colocadas também de uma disposição diferente. Não é uma regra, tá, pessoal? Vocês não têm que fazer exatamente assim, mas é interessante do que tem de inovação no design, que a gente pode estar se adequando, criando, inovando, que isso chama atenção. Um recrutador pega um currículo desse e já visualmente vai chamar atenção para que ele possa ler. As informações estão colocadas ali de uma maneira que é fácil de ler, tranquila, não tem tanta informação também presente, são informações apenas necessárias e colocou de maneira bem tranquila. Nesse caso, é um exemplo com foto. Tá? Esse é um exemplo com foto. Vai depender muito do cargo, como foi dito, já foi discutido aqui. Próximo, pode passar. Também pensando em outras profissões aqui, né? A gente vê esse caso aqui, design de moda. Olha que interessante, colocou ali um desenho no meio, como foi distribuídas as informações de uma maneira totalmente diferente que a gente vê do padrão. Uma coisa também que a gente não coloca mais é escrever currículo vitae lá em cima, não evita colocar isso, não se usa mais, apenas coloca o nome em destaque, como tem apresentado aí.
e o que tem de relevante tentar me colocar nesses tópicos. Pode passar? E aqui algumas redes profissionais que são utilizadas, muito conhecido o LinkedIn. O LinkedIn, ele é exatamente para você colocar o que você já fez, você coloca todo o seu currículo lá, você pode também escrever tudo, e nesse caso você vai especificar, né? Pode colocar os trabalhos, tem postagens, se você curte, você vê de outras pessoas, você começa a seguir outras pessoas também começam a seguir você. É uma rede social realmente elaborada para isso, tá? Vocês podem estar pesquisando também na internet algumas dicas de como utilizar, de conseguir chamar atenção, para conseguir um serviço. Podem ir utilizando agora como uma maneira de vocês estarem conhecendo mesmo esse campo, porque depois de um tempo, você sair já da área acadêmica, a gente vai fazer o seu LinkedIn, é muita informação às vezes para colocar. Então é interessante já pensar agora. Bia, aproveitar para falar, isso que a Bia está colocando é importante. O LinkedIn, ele é uma rede social, ele funciona, né, como as outras que a gente está habituado, mas o foco é realmente nesse network, né, em você expor um lado profissional. Então, atentem para o conteúdo que vocês vão colocar no LinkedIn de vocês, né, ele vai diferir do que aparece no Facebook, no Instagram, porque a ideia é vocês mostrarem um pouco dessa faceta mais profissional de vocês por meio daquela rede. Cabe, assim, realmente muitos recursos descontraídos, divertidos, mas sempre pensando na imagem profissional que você está tentando projetar. Excelente. E aí temos também o Bibi e o Xin, são novas redes sociais também que vocês podem estar explorando, também com o mesmo perfil do LinkedIn. E o ResearchGate, ele já é voltado à área acadêmica, quem deseja ter a carreira profissional na área acadêmica, de mestrado, doutorado, e até mesmo de iniciação científica, né? As postagens de artigos são vários artigos de autores, você encontra no ResearchGate, é bem bacana. Pode passar. E essas redes sociais, agora no âmbito mais informal do que eu já disse anteriormente, muitas vezes caracterizados mais por perfis particulares, então não é interessante colocar se ele for particular e não tem nenhuma contribuição ali para o seu currículo, então não coloca. Mas se você tem uma rede profissional elaborada já para demonstrar o conteúdo, que tem afinidade com o cargo que você está propondo a participar, é interessante colocar sim, né? Tem gente que tem agora como instrumento de trabalho essas redes, então é interessante nesse caso quando você utiliza como instrumento de trabalho. Agora, questões particulares, evita, porque pode trazer já uma primeira impressão, preconceitos, e que a gente pode evitar. Então, a gente não coloca, tá bom? Apenas o WhatsApp sempre é o padrão, mas tem gente também que prefere utilizar ali um específico, um chip específico, só profissional. O Gmail também, tem gente que separa, só o profissional, e assim por diante. Pode passar. Agora vamos fazer mais uma prática com a colaboração de vocês, tá? Agora testando as palavras-chave. Simone, gostaria de explicar um pouquinho, falar um pouquinho pra gente? Ok. Pessoal, então, como falei, hoje nós temos cada vez mais processos seletivos que fazem uso, né, de recursos automatizados, informatizados. Não é só nesses casos, mas isso aumentou a importância da gente buscar no nosso currículo um alinhamento com aquilo que a vaga está pedindo, né? E nós temos para isso alguns recursos de palavra-chave. Inclusive, essas palavras-chave são palavras que vocês podem utilizar, inserir quando estão fazendo o LinkedIn. Tem vários especialistas de LinkedIn que ensinam, né? Dão dicas de como você potencializa o seu alcance dentro daquela rede. E quando a gente fala de currículo, palavra-chave, elas são realmente muito importantes, porque é aquele cross-check, né? É a pessoa poder olhar e verificar ali rapidamente palavras que sinalizam essa pessoa pode ter o que eu estou procurando para essa vaga. Então, isso vem um pouco, muito importante, uma dúvida que surgiu, que o João colocou, a Bia já falou um pouco, quando perguntou assim, você tem que adaptar sempre o seu currículo?
A ideia é não ter o que a Vivian depois pode falar, ela chama de currículo ninja, mas é de, às vezes, até dentro de uma mesma vaga, né, o mesmo perfil de vaga, aquela organização, ela usou palavras-chave diferentes na hora de descrever o que ela está procurando, e você ganha pontos, né, isso pode aumentar a sua vantagem competitiva, quando você, no seu currículo, utilizou aqueles termos, aquelas palavras-chave que vão dar esse start para o recrutador, ou que no processo automatizado vão selecionar, puxar na triagem aquele seu currículo, justamente porque você conseguiu utilizar aqueles termos. Então, a ideia da dinâmica agora é a gente olhar para algumas descrições e vocês irem colocando ali no chat o que vocês acham que são palavras-chave dessa descrição e que vocês acham que deveriam constar no seu currículo, ou que vocês acham, isso aqui é uma competência que eu tenho, ou alguma atividade que eu já fiz que eu posso colocar, para a gente pensar em como você trabalha essas palavras-chave a partir da visão da descrição da vaga, e não necessariamente daquilo que a gente acha que é mais importante, que a gente tem essa tendência, né? Ai, meu Deus, o que eu vou colocar no meu currículo? Aí eu acho que isso aqui é muito importante, porque foi uma atividade que eu aprendi muito, ou porque ela foi muito significativa para mim, ou porque eu acho que todo mundo pede, mas o grande lance realmente está em olhar para a descrição da vaga. Então, é isso. Vou colocar no chat, né, Simone? Isso. Vocês vão ver aqui, olha, a gente tem uma vaga de estágio em psicologia. Tem a descrição. Para atuação em recrutamento e seleção, em empresa de transporte, será responsável por auxiliar na condução de todos os processos de recrutamento e seleção, mediante análise dos requisitos de cada vaga e aplicação das técnicas para identificar a avaliação dos aspectos psicológicos, comportamentais e técnicos de cada cargo. Outros requisitos que eles publicaram nessa vaga: cursando psicologia a partir do 5º semestre, disponibilidade para atuar no horário comercial, conhecimentos em informática. Quais palavras-chave podem constar no seu currículo para essa vaga? Coloquem no chat. Vamos ver um pouco de quais chamaram a atenção de vocês. João colocou aqui o objetivo, que já seria atuar em recrutamento e seleção. Ok. Recrutamento e seleção também. Informática, chamou a atenção da Júlia. Na Carolina. Horário comercial e informática. Horário comercial. Avaliação. Alguém mais? Responsável. Ok, a Vivian vai passar agora e a gente vai colocar algumas que são importantes, que elas precisam ser atentadas, por exemplo, nessa vaga. Vocês vão ver: recrutamento e seleção, transporte, técnicas, aspectos psicológicos, o 5º semestre, conhecimento em informática. Por que elas são importantes, né? Recrutamento e seleção, deu para ver que essa vaga dá um destaque, é o que ela está recrutando, é a área que vocês vão atuar. Então, você ganha pontos se estiver utilizando recrutamento e seleção no seu currículo, né? Se tiver alguma experiência. Informática também, porque eles colocam como outros requisitos. Nesse caso aqui, eles colocam outros requisitos: cursando psicologia a partir do 5º semestre. Eu estou no 4º semestre. Tenta ou não tenta essa vaga? O que vocês acham? Quem aqui acha que alguém do 4º semestre pode tentar essa vaga? Levanta a mão rapidinho para eu ver. Não tenta. Se eles estão colocando isso como um requisito, a probabilidade de que você seja selecionado, ela é baixa. Mas, por outro lado, eles também não colocaram se isso é um requisito preferencial ou obrigatório. A tendência, quando eles colocam assim, é de que seja um requisito obrigatório, então você pode estar dando um tiro na água ao tentar, porque é um critério importante para eles. Me chamou a atenção aqui que muitos responderam horário comercial, né? É importante a disponibilidade que você tem, mas, gente, vocês colocarem um horário comercial no currículo não vai aumentar a vantagem competitiva de vocês. Essa não é um termo-chave
para a vaga, né? Ele é um critério importante, mas ele não vai aumentar, falar, nossa, esse candidato aqui eu vou chamar porque ele tem disponibilidade no horário comercial. Ou seja, é um requisito que você tem que atender. Se você não tem disponibilidade, não adianta você competir para a vaga, mas ele não aumenta a sua vantagem competitiva. Complementando, a Fayad até comentou aqui a questão de estar no quinto semestre, não estar no quinto semestre, mas como a UNB tem essa flexibilidade, né, tem algumas matérias que já tem como requisito, então a pessoa pode já ter cursado aquilo. Então, pode ser, sim, que a pessoa seja selecionada nesse caso. Pode ser, mas aí isso porque ela tem um diferencial, né? Ela já triscou no quinto semestre, por assim dizer. Sim. Okay. Vamos à mesma dinâmica, pessoal. Descrição da vaga. Empresa de consultoria em RH. Aí eles colocaram alguma coisa sobre o número de vagas que não preencheram, né? Só uma. Horário das 9 às 18 horas. Estamos à procura de psicólogo ou psicóloga com experiência em recursos humanos para se juntar à nossa equipe e executar atividades de psicologia organizacional. Quais as funções? Aqui você irá fazer plano de cargos e salários, pesquisa de clima, acolhimento psicológico de profissionais, onboarding, endomarketing, recrutamento e seleção e planejar e organizar treinamentos para nossos clientes. Ficamos situados em um espaço colaborativo, nossa equipe é unida e gosta de se relacionar, mas a demanda de trabalho é grande. Você está preparado para trabalhar sob pressão e com isso aprender muito? Se sim, essa vaga é para você. Quais são os requisitos para se candidatar? Experiência em recrutamento e seleção, gostar de ler e escrever, trabalhar bem sob pressão, ser organizado e atento a detalhes. Diferenciais, experiência com aplicação e correção de testes psicológicos e inglês intermediário. O João Vitor achou demais. Minha filha, a vida não está fácil, não. A vida nas organizações não é fácil. Mas vamos lá, palavra-chave. Quais palavras-chave podem constar no seu currículo personalizado para essa vaga? O que chama atenção, o que você acha que aumenta a sua vantagem competitiva, o que poderia ser importante já tentar quando eu fizer um currículo pensando nessa vaga de analista de RH. Ok, a Bia colocou experiência em recursos humanos, psicologia organizacional, treinamentos, colaborativa, equipe, pressão, eu perdi algumas, análise de recursos humanos, inglês intermediário, experiência. Experiência é uma palavra que não ajuda, João. Experiência em que te chamou a atenção? Experiência não vai estar naquela triagem, uma palavra que vai puxar o seu currículo num bolo de outras. Recursos humanos, experiência em trabalho em equipe, liderança adaptável, experiência com avaliação psicológica, os diferenciais, psicologia organizacional, claro, experiência, entendi, João. Ok, acho que são realmente um pouco dessas. Pergunto aqui, só o campo de experiência profissional poderia ajudar nesse caso, dessa vaga, do jeito que ela foi descrita? Que outras atividades vocês pensam que poderiam ter e que podem fazer a diferença? Acho que é interessante enfatizar também como que funciona, né? Um exemplo de como funciona essa busca, né, de palavras-chave. Eu penso quando você abre um PDF, você vai procurar uma palavra, eu aperto, né, Ctrl F, coloca a palavra e encontra. Então, às vezes, experiência vai ter em todo o currículo, então, talvez não é uma palavra que vai ser pertinente de busca ali, de palavra-chave. Ela não vai estar no gabaritinho, né, que eles colocam para aquela vaga. Eu estou procurando aqui recrutamento e seleção, teste psicológico, né? Experiência não é uma palavra que vai entrar. Mas é interessante. Aqui a Isadora colocou trabalhos voluntários com grupos, formações complementares. Verdade, gente, essa na descrição eles já chamam a atenção, né? Nossa atenção como candidato para, poxa, eu posso colocar aqui algo mais que vai complementar a própria experiência acadêmica, pesquisa, publicação de artigo. Notem que eles colocaram lá, né? Gostar de ler e escrever
Então, essa é uma vaga que ela indica, sinaliza bem para a gente como a gente pode trabalhar outras informações que não só a experiência profissional, e isso pode ser uma vantagem para a gente. Vivian, você vai colocar o gabarito para a gente, assim? Aqui, ó, um pouco das palavras que vocês já conseguiram selecionar, né? Recursos humanos, plano de cargos e salários, clima, acolhimento psicológico, onboarding, endomarketing, recrutamento e seleção, treinamentos. Eles fizeram questão, né, de destacar ali várias atividades que a gente tem dentro dessa ampla gama de ações que a gente faz dentro da organização. PIBIC, extensão e projetos ajudam, sim, eles ajudam, e essa é uma vaga que ela já sinaliza que eles iam levar isso em consideração, curso sobre liderança, sobre resolução de problemas, de marketing. Sim, essa é uma vaga que tem compatibilidade, né, que você tem, quando você lê a descrição, você fala, vale a pena eu colocar isso aqui, isso tem a ver com a vaga que eu estou aplicando, diferente da vaga que a gente viu anteriormente. Sigamos? Aqui uma vaga diferente, por assim dizer, uma vaga de consultoria. Consultoria para mapeamento de serviços de saúde mental e apoio psicossocial. Essa vaga era enorme. Oi. Só pela questão do tempo, a gente deixa a leitura com eles para que eles possam sinalizar as palavras-chave por conta para a gente ter mais tempo das perguntas, tá ok? Ok, então tá dando para ver. A outra eu estava meio preocupada porque ela parecia pequena letra. Aqui para mim tá ok. Pessoal, então vamos lá, pessoal. Só ir colocando no chat. Leu, chamou a atenção, já joga a palavra lá. Experiência com saúde mental, uma boa. Estágio na área da saúde. O João colocou pesquisa e PIBIC na área psicossocial e saúde mental. Olha aí, tá vendo? É mais uma forma de vocês trazerem a pesquisa, o PIBIC, a palavra-chave vai ser psicossocial, saúde mental. É alguma coisa que vocês podem não ter atuado profissionalmente, mas a pesquisa, o PIBIC, já vai chamar a atenção da pessoa. Nossa, ainda não tem essa experiência profissional, mas teve uma experiência nessa área, tem interesse, tem conhecimento sobre um assunto que a gente está precisando. Gestão de estresse, né, que apareceu para algumas pessoas. Pode colocar, acho que o gabarito, Vivian. Então, aqui também ela é uma vaga que ela é interessante, porque ela pode trazer algumas coisas fora da psicologia, que você já pode ter tido contato, pode ter tido experiência, e que podem vir a agregar, né? Então, por exemplo, marco legal, iniciativas regulatórias, às vezes você tem algum diferencial que te capacita, te deixa mais habilitado para trabalhar com essa questão de normas, de legislação, é uma experiência que você pode trazer. As palavras que vocês realmente separaram, saúde mental, apoio psicossocial, gestão de estresse. É interessante também aqui, fluxo e protocolos internos de implementação. Então, poxa, eu tenho alguma experiência com projetos, né, ou com organização administrativa que não tem a ver com a psicologia, mas ela vem e soma agora para o meu currículo nesse tipo de vaga. E pesquisadores, né, a parte da pesquisa, ela grita para a gente aqui, então é uma vaga bem interessante por isso. Acho que pode ir, filha. Posso ter mais uma? Essa aqui é uma vaga mais genérica, né? Eles só colocaram psicólogo, mas ela vai estar com foco mais clínico, a gente também trouxe, apesar da gente ter feito a apresentação toda discutindo mais a área organizacional. Então, vocês podem ver aí coisas que são importantes, que vão além só da sua abordagem clínica, da sua capacitação, mas quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma clínica, quero agregar um outro psicólogo para trabalhar, para ajudar, outras habilidades que elas são importantes, embora eu não tenha muita experiência na trajetória clínica. Então, eu saber fazer triagem de pacientes, confecção de planilhas, né, dar um suporte psicoterapêutico, saber trabalhar com modelos de reabilitação, talvez fazer terapia grupal, então, atividades assistenciais multiprofissionais, tudo que você mostra, consegue trazer das suas atividades, da sua capacitação, que denotam isso, né, que você tem essas competências,
elas são favoráveis, elas trazem vantagem competitiva para você. Os laudos, né, isso é muito importante quando a gente fala de vagas na clínica, a elaboração documental. Aqui o chat foi um monte de coisa que eu já não consegui ler e acompanhar. A professora está postando uma vaga de estágio. Ah, ok. Então foi por isso que eu só vi que ele correu de repente. Mas assim, essa dinâmica era para mostrar o quê, pessoal? Que é importante quando a gente vai se candidatar para uma vaga, desde a hora da elaboração do currículo, a gente tem que ter foco e preparo. Então, vou olhar para a descrição da vaga. Não quer dizer que todas as vagas sejam bem descritas, né? Tem umas que a gente olha e realmente não consegue extrair dali alguma informação boa, mas olhem com atenção. Olhei para a descrição da vaga, é a descrição das minhas atividades profissionais, acadêmicas, aquilo que eu tenho no meu histórico de vida, né, que eu aprendi, que eu desenvolvi, e vou priorizar, vou dar destaque, vou dar ênfase para aquelas informações que estão mais próximas da descrição da vaga. A gente vai colocar informações adicionais, pode colocar, né, aquilo que é mais distante, mas eu tenho que deixar assim, na cara do gol, aquilo que me coloca mais próximo da vaga, que é o que vai chamar a atenção do recrutador. E aí, a partir desse match, que eu faço a personalização do currículo com as palavras-chave destacadas. Uhum. Ótimo. Olha que interessante, a professora já colocou até uma possível tarefa para vocês, se tiverem interesse na STF, ela colocou aqui as informações necessárias, vocês podem pesquisar e já pensar um pouquinho aqui em colocar em prática o que nós trouxemos para vocês. Vocês podem também aproveitar que o conhecimento ainda está presente, foi bem recente, vocês podem tentar elaborar sem compromisso, mas para treinar mesmo isso, de pensar como é que é interessante colocar aquelas informações, né? Treinar essa habilidade também de escrita, de poder ver com colegas ali, um faz um currículo, o outro, depois tenta conferir um do outro. Então, tenta utilizar dessas estratégias desde agora, né? Para ir com tranquilidade e você ir criando mais confiança no futuro profissional de vocês. Então, as perguntas. Simone, você vamos lá, tem muitas perguntas anotadas aqui. Para a gente finalizar, às 8 horas nós finalizamos. Ok, não, mas acho que dá tempo. Vamos lá, a primeira pergunta foi sobre, eu coloquei até o termo aqui da Vivian, currículo ninja, né? Perguntaram se a gente precisa ter um currículo diferente para cada área. Sim. Eu já vi Vivian falar sobre isso. Sim, precisa. O currículo é feito por objetivo e de acordo com os requisitos, como a gente acabou de ver, as palavras-chave daquela vaga. Então, eu vou dar um exemplo de agora, tem um grupo de empregos e vagas aqui no DF, e aí uma colega colocou lá o currículo de uma pessoa que ela conhecia e falou, olha, ele tem curso de brigadista, segurança, chefe de cozinha, e aí eu perguntei para ela, sim, mas qual vaga ela está qual vaga ele está precisando? Aí ela falou, qualquer coisa para recrutador, gente, é pegar o currículo e jogar fora. Essa é a realidade do recrutador, não estou dizendo que fala a verdade. Qualquer coisa para recrutador é nada. Recrutador, ele gosta de objetividade. Ele está aqui para minha vaga, se ele não está aqui para minha vaga, ele é excludente. Ok? Então, sim, façam um currículo de acordo com o objetivo de vocês, que vai refletir no requisito que a vaga está sendo apresentada. Okay. O Pedro perguntou, experiências anteriores à graduação entram? Sim. Por quê? Porque são experiências, tá? Agora, sempre com cuidado de alinhar as experiências ao requisito da vaga. A questão da coerência que a gente trouxe desde lá do objetivo, ela permeia todo o campo de construção do currículo, tá ok, galera? E aí, lembrando, Pedro, quando você fez essa pergunta, ao longo da apresentação, a gente discutiu um pouco mais disso, então, elas podem entrar sim, desde que elas sejam pertinentes, e aí a gente vê algumas situações em que isso pode ou não se encaixar. Exato. João perguntou, caso o recrutador deseje fotos, será pedido nos requisitos ou informado quando enviar o currículo?
Sim, caso o recrutador deseje foto, ele vai solicitar na descrição da vaga. Favor enviar currículo com foto. Vai estar bem explícito. Apenas iremos avaliar currículo com foto. E aí, pessoal, infelizmente, enquanto não sai a legislação, não é formalizada a legislação, porque está só em projeto de lei, usem uma foto, eu trago isso muito para os meus clientes, usem uma foto que expresse alguma capacidade, alguma habilidade de vocês. Eu gosto muito de usar uma foto com um sorriso para também passar uma questão minha de simpatia. Mas eu, sinceramente, não gosto de enviar currículo com foto, não peço isso nas vagas que eu trabalho, ok? Aproveitando aqui... Ana Carolina, desculpa. A Fayad tinha colocado, sobre a questão do que você já fez anteriormente, né, da sua experiência anterior. Não precisa colocar, se você já está na graduação, não precisa colocar ensino médio, já entende que você já tem o ensino médio completo. Isso. Pontuar, na formação, não. A formação é a última. Se você não está na graduação, você concluiu o ensino médio. Então, uma coisa também... Essa foi uma dúvida da Júlia. Já estou riscando aqui, hein, Júlia? Uma coisa também interessante de você pensar é sempre colocar, tanto na formação acadêmica quanto na experiência profissional, coloca do mais recente para o último, tá? Então, sempre o mais recente vai ser mais relevante. Então, coloca primeiro ele e até a sua última experiência ou formação. Quando já é mais pleno ou sênior, a gente coloca a graduação como completada apenas para que o recrutador saiba qual é a origem da nossa graduação, administração, pedagogia, psicologia, mas ela vem por último se houver uma pós-graduação. Então, a pós-graduação vem primeiro e depois embaixo dela vem a graduação descrita no currículo. Okay. A Ana Carolina perguntou se entra o link do LinkedIn. Eu costumo colocar no meu currículo, acho bom quando o candidato coloca, porque é mais um aspecto que eu posso investigar se o currículo dele não me trouxe todas as informações que eu precisava mediante as especificações da vaga. Então, se for um LinkedIn bem feito, bem preparado, que possa ter mais informação, eu acredito totalmente viável, porque aí vai que o recrutador se interessa, dá uma pesquisada e fala, não, então eu tenho que trazer isso para conversar. E aí, lembrando, né, ele é uma rede, o LinkedIn é uma rede voltada para esse aspecto profissional. Então, tanto ele quanto os outros que a Bia apresentou podem entrar no meu currículo. Eu tenho, por exemplo, o currículo Lattes e o LinkedIn são links que eu utilizo. Exato. Sim, e é interessante pensar se aquele perfil está apropriado ou atualizado também. Se não estiver atualizado, não é interessante colocar. Uma coisa que eu não sei se tem como fazer com o LinkedIn ainda, mas com o WhatsApp tem como utilizar o QR Code. Tem gente que está utilizando, além de colocar o número, é claro, né? Também colocar o QR Code pode facilitar o acesso. Então, coloca de uma forma bem fininha, fica também visualmente bacana. Essa é uma inovação muito legal, que está usando muito, galera colocando QR Code. Muito bacana. Mais perguntas, Simone? Sim, só um momentinho aqui. Como colocar o PIBIC? Como essa experiência pode aparecer no currículo? Diversas formas. Diversas formas. A estrutura é a mesma que a gente colocou lá do emprego. Só que você vai descrever de uma outra forma. No nome da empresa, você vai colocar Universidade de Brasília, se for o caso, né? O período, quando que aconteceu aquele evento, aquela participação, se houve apresentação. Na descrição você pode colocar investigação de pesquisa científica no campo, tal. Essa descrição detalhada e coerente é de acordo com o requisito da vaga. Então, se na vaga está dizendo questão como gestão de estresse, que foi colocada aqui no exemplo, e você participou de um PIBIC de gestão de estresse, ou estresse de uma maneira geral, é importante ser detalhado dessa forma, para que o recrutador saiba que você teve contato com aquele tema que ele está descrevendo nos requisitos.
Ficou claro, Simone? Ok. Aqui eu cheguei na dúvida da Júlia, que é se tem que ter um tópico sobre mim, e eu vi que apareceu outra questão aqui também no chat. Gente, desde que a gente abriu a sessão perguntas, eu não consegui acompanhar as questões do chat. Que eu acho que é a mesma coisa, né? Você tem que ter aquele resuminho sobre você. Então, tópico sobre mim ou resumo. Sim. A orientação de resumo, aquele fichamento dizendo quem sou eu, não façam isso. Eu, como recrutadora, vou orientar vocês para que deixem um mistério para o recrutador. Que é aquela coisa dele olhar para o seu currículo e falar assim, nossa, eu tenho que conhecer essa pessoa, eu tenho que trazer para o meu processo seletivo. Ou vamos ver se ele é tão bom assim mesmo. Qualquer questionamento que o recrutador faça ao olhar para a vaga e olhar para o currículo, é uma oportunidade que você tem para você se mostrar presencialmente, pessoalmente, ou como está sendo feito em alguns casos, as entrevistas através dessa telinha aqui do computador. Então, não façam uso desse recurso, tá? Por esse motivo. Tá? Agora, quem quiser fazer, faça de uma forma estilosa, se você quiser chamar a atenção por essa redação, né? Simone, quer complementar? Quero, acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente fala de processo seletivo, é isso mesmo, ele é um processo. Habilidades comportamentais a gente avalia na entrevista, ela não entra no currículo, né? Não é o momento de você expor isso. Exatamente. Ok. A Clarice perguntou sobre usar template. Usar template? Isso. Template, gente, a gente mostrou alguns templates aqui. Eu já vi currículo em formato de template slide, não no sentido vertical, mas na horizontal. O que a Bia falou, e eu vou reforçar aqui, tudo dentro de uma coerência visual, qual as cores que você vai usar, qual a harmonia que tem nas cores, no posicionamento dos dados que vocês vão colocar. Em currículo, a gente vê muito o aspecto horizontal, o preto no branco, mas se você está querendo um diferencial dentro de um campo específico, por que é importante a gente saber? Uma empresa de transporte é uma empresa que traz muita inovação? Então, fazendo uma análise bem subjetiva, para mim não, então não ouse tanto, bota o currículo na estrutura formal. Mas se eu estou falando de uma startup, como foi o último caso, é uma empresa que tem um dinamismo, gosta de trabalhar com pessoas, gosta de se identificar e tal, coloque o seu currículo de uma forma mais atraente, talvez no modelo horizontal, né, no formato de slide, com ícones, um pouco mais colorido. Então, vai muito dessa leitura da empresa para a qual eu estou evidenciando o meu currículo para a vaga. Exatamente. É sobre essa questão, só complementando rapidinho o que a Vivian está falando, essa questão de a gente estar aqui colocando o que evitar, o que colocar, o que não colocar, mas o que é importante é você ter essa visão crítica, olhar o cargo, entender como funciona os requisitos, saber fazer uma análise aprofundada e saber se adequar a ele. Isso é o mais importante. E complementando, né? O que é importante sobre o uso de template. Às vezes você não precisa ter um super diferente, mas dá uma personalizadinha. Vou falar aqui da minha trajetória acadêmica, da experiência acadêmica. Vou colocar ali algum ícone que lembra. Então, alguns detalhes que chamam a atenção. E o que é muito importante, não substituam o conteúdo pelo template, né? Às vezes tem um template que é muito legal, mas não cabe nada de informação, e aí você tem que deixar a informação de fora. Gente, o template não vai te conseguir a vaga. Sim. Então, não substituam, não comprem essa ideia. Tenho aqui uma observação que não foi uma pergunta, foi da Cris, e achei muito importante, mas também não quis interromper a Bia naquela hora, que é na hora da descrição das vagas, atentar para o nível de execução. Né? Então, realizar processos seletivos é diferente de auxiliar na execução de processos seletivos. Sim. Isso é muito importante, porque vai também numa questão de comprometimento ético, né? Eu já escutei muitas pessoas falando, né? Fake it until you make it, né? Você finge que faz até você aprender a fazer. Não façam isso, gente. É uma questão ética e, principalmente, pega muito mal se você, logo de cara, for flagrado com isso, ou pior, se você passar por uma vaga que depois você não tem essas competências e isso se tornar uma experiência profissional ruim para você, desgastante, afetando sua saúde mental, sua autoestima.
Então, assim, do ponto de vista psicológico, acredite no seu potencial, não comece a mentir no currículo, isso não é legal. Quantidade de páginas, eu vi que subiu uma pergunta agora, quantidade de páginas, antes da Simone prosseguir. Gente, para estágio, pessoal que está começando, que tem uma experiência, 1, 2 páginas, tá? Agora, para quem já tem um currículo pleno, sênior, a gente vai até 4 páginas, limite total. Total. Então, não inventa, quanto mais páginas, meu currículo é melhor, não. O recrutador tem que ver de 100 a 200 currículos para uma vaga. Então, não cansem o recrutador. Principalmente, não pensem, eu tenho que ter mais páginas e aí eu vou colocar coisa que só está enchendo linguiça, que também pega mal. Isso. Aqui, a Eliane perguntou sobre onde colocar participação e extensão em grupos de estudo, a Isadora sobre estágios obrigatórios, se eles entram, acho que a gente já respondeu um pouco sobre isso. Estágios obrigatórios, participação de grupos de pesquisa, grupos de projetos de extensão, núcleos comunitários, tudo isso pode entrar no currículo desde que tenha coerência com a vaga que você está se candidatando. E a última que eu tenho aqui anotada, né, que foi antes desse momento, e aí tem algumas outras no chat, mas ela é bem interessante. Como colocar 2 vínculos diferentes na organização, né, no currículo. Então, você está vinculado àquela organização e teve 2 cargos diferentes, por exemplo. Eu acho que isso a gente realmente não abordou. Sim, a gente vai ter o nome da empresa no topo e o período completo do lado do nome da empresa. Período de 2012 até 2018. Então, você vai botar o último cargo que você vivenciou. Vou pegar um exemplo aqui. Gerente de treinamento. Eu fiquei de gerente de 2016 até 2018. E embaixo eu boto analista de treinamento. Eu fiquei de 2012, nem lembro agora mais o exemplo que eu dei, mas enfim. 2012 a 2016 eu fiquei com analista. Então, você vai botar eles bem separadinhos dessa forma, por cargo e a descrição do cargo e o período que ficou naquele cargo, o segundo cargo, período que ficou naquele segundo cargo e a descrição. Lembrando sempre que a Bia falou, o mais antigo embaixo e o mais recente em cima. Isso é bem importante, né? Quando você tem essas experiências diferentes, você sinalizar, porque isso mostra a sua trajetória dentro da organização. Se tiver promoção, nesse caso que eu dei, foi uma promoção, saiu de analista e foi para gerente. No cargo de analista, você vai botar entre parênteses promoção, em letras bem grandes e em negrito. Por quê, gente? Isso evidencia mérito, reconhecimento, empenho. Isso o recrutador gosta de ver. Ok, agora eu vou passar aqui rapidinho pelo chat o que veio ao final. O João perguntou sobre, caso esteja procurando vagas em curso técnico, seria bom colocar a graduação, mesmo que de áreas diferentes? Eu não recomendo. É o João? João, eu não recomendo. Se você tem um curso específico técnico como operador de empilhadeira, e que tem uma importância no mercado, inclusive está em falta operadores de empilhadeira bons, que tenham curso de formação, que é obrigatório, regido por lei, e ele coloca uma graduação de gestão comercial, por exemplo, cria uma dicotomia, então, um afastamento se a vaga é operador de empilhadeira. Agora, eu sou operador de empilhadeira e estou fazendo graduação em gestão logística ou engenharia, que tem uma congruência, aí cabe botar assim. Agora, quando tem uma dissonância, não, minha sugestão como recrutadora, não. Tá? Deixa bem específico. Ou seja, não agrega. Não agrega. Ok, Clarissa, no caso de alunos que estão fora do fluxo, como fazer? No meu caso, passei para a psicologia por transferência interna, no meu histórico aparece que estou no 5º semestre, mas não tenho número de créditos ainda que equivalem a esse período. O que vocês recomendam nesse caso? Em caso de vagas de estágio que exigem histórico, eu sinalizo isso no currículo? O que aparece na declaração que ela pode levar para o recrutador? Aparece que ela está no 5º semestre? Então está valendo. Agora, mas é importante, gente, aí a gente traz para a questão ética também, né? Aquilo que eu falei, a gente não vai fingir competências que a gente ainda não tem. Isso. Então, dá uma avaliada. Essa vaga é uma vaga que eu acho que eu atendo, que eu tenho esses requisitos e tal.
Porque tem o que a Bia trouxe também. Eu estou no 5º semestre, mas lá no 3º eu vi a disciplina de recrutamento e seleção e está com a vaga de recrutamento e seleção. Evidencie, inclusive, isso, como tendo cursado essa disciplina de recrutamento e seleção dentro da graduação, lá nas experiências de aprendizagem. Tá? Isso vai tornar o seu currículo mais atrativo para os olhos do recrutador. Um fator que também é interessante você pensar, se você tem documentação para comprovar aquela experiência. Né? É preciso, tudo que você vai colocar no currículo, você tem uma comprovação documental. Tem alguns cursos que liberam você já iniciar ao fim da graduação, a pós-graduação, a especialização. Mas você não vai conseguir nenhuma declaração até concluir e conseguir o diploma. Você vai precisar ter o diploma em mãos, então demora 6 meses após a colação de grau você receber o seu diploma. Então não coloque a pós-graduação quando você não tem essa possibilidade de ter a documentação. Pessoal, as outras dúvidas aqui a gente já passou por elas, né? Competências como proatividade, receptividade a feedback, isso vai ficar para entrevista. Como usar o PIBIC. Outras fases do processo, outras fases, Sobre o resuminho. Então, eu acho que, assim, de uma forma geral, a gente conseguiu cobrir o que eles colocaram. Acho que tem uma aqui. Quando se trata de uma experiência profissional autônoma, por exemplo, atendimento clínico, como colocamos, a Bia acabou de colocar, né? A gente tem que conseguir comprovar isso. Então, quando você tem uma experiência profissional autônoma, você tem procedimentos em relação a ser autônomo, a esse exercício profissional, e você vai utilizar isso para comprovar a sua experiência. Tem o RPA, que pode servir como comprovação, tem as declarações, depoimentos dos seus clientes no atendimento, tem declarações de organizações, as organizações podem não fazer a formalização, mas declaram, principalmente ato voluntário, tem declaração para isso, ou termo de voluntariado, que é muito usado também. Então, pode, sim, expressar e comprovar a vivência que foi de aprendizagem voluntária ou até mesmo autônoma. Ok, pessoal, com isso a gente encerra essa rodada de dúvidas. Começo agradecendo, vou passar depois a palavra para as meninas, mas esperamos poder ter contribuído aí com vocês. Vi várias piadinhas aqui, o pessoal falando que amanhã está todo mundo empregado. Não sei se isso é verdade, mas com certeza já conta com a nossa torcida, e além da torcida, claro, com essa contribuição que a gente tentou trazer com esse bate-papo. Então, muito obrigado pela contribuição aí na discussão e por essas dúvidas que vocês trouxeram. Espero que tenham sido esclarecidas. Gratidão, Simone, Bia, pela parceria, gratidão à professora Cristiane pelo convite, gratidão ao CEVAP, gratidão a todos que estiveram aqui presentes com a gente, que a gente teve um pico altíssimo e o pessoal aí contribuindo com as questões, participando das nossas iniciativas aqui, muita gratidão mesmo. Eu vou deixar meu Instagram, vou falar para vocês, @vivian.miranda.oficial, quem precisar de apoio, ajuda aí. Põe no chat, Vivian, que acho que fica mais fácil. Depois eu escrevo para não sair do compartilhamento. Então, a Bia vai falar depois, e vamos tirar foto, o pessoal está lembrando aqui, vamos tirar uma foto. Isso, Alícia, esse Instagram mesmo, obrigada. Ô, Del, também te espero no Sebrae Lab. Vou agradecer a participação de todos, a colaboração foi muito interessante, foi muito rica, todo mundo participando, comentando, conversando, brincando aqui também, né? É um período para a gente poder refletir, analisar tudo que foi dito aqui, que vocês possam receber, serem contribuídos com tudo que nós passamos para vocês. Continuem com a gente nessa jornada, ainda temos 2 oficinas a oferecer a vocês, continuem participando. E, novamente, agradeço a toda a confiança, CEVAP-Si, a professora Fayad, e de vocês que estavam acompanhando a gente aqui também. Muito obrigada, que a gente possa se ver novamente no próximo encontro. Estão meus contatos no slide, das meninas também vão deixar no chat. Vamos tirar a foto. Vivian, para o compartilhamento, então, para a gente poder tirar a foto. Sim. Gente, aí depois a gente manda o contato das meninas também por e-mail, para quem quiser.
E dia 6 e no próximo dia 27 também elas vão estar com a gente. Então, queria agradecer muito, gente. Eu anotei 1000 coisas, estava fazendo tudo errado até hoje, mas agora vai dar certo. Vocês são incríveis, estou muito feliz. Quem puder abrir a câmera para vocês, se vocês quiserem mandar o currículo para eu dar uma olhada depois. Beleza, legal. E os slides a gente pode compartilhar com vocês. Tá bom. Obrigada, Vivian. Obrigada, Beatriz e Simone também. Gente, lembrando, além dos slides, teve uma dúvida sobre compartilhar modelos de currículos. A gente não tem um modelo para compartilhar, até porque a gente falou de como essa construção, mas ficaram lá links importantes que vocês podem consultar para fazer essa construção. Beleza. Eu vou tirar uma foto aqui, quem quiser tirar também. Oi. Obrigada, gente. Eu que agradeço, pessoal. Uma boa noite. E boa noite, próxima semana tem mais. Daqui a 2 semanas. 2 semanas tem Isso, mais. dia 6. Isso. E bebam água. Isso. Espero que no dia 6 já tenha chovido. Olha só que bênção. Nos vemos depois da chuva, será? Igual o povo de Belém, né? Eles marcam o encontro antes, depois da chuva. E tomem vacina. Muito bom. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Ei, você não vai sair, não? Vou. Bora, tem que fechar a sala. Muito boa, eu amei. Elas são incríveis. Elas são incríveis. Perfeitos, amei. Foi muito bom. Eu adorei. Tem aula agora, garota? Tem, 8 horas, na verdade. Eu já tô sem roupa aqui. Tava trocando de roupa enquanto elas falavam, e é isso. Como é que você vai chegar na aula? Vai, eu vou chegar 5 minutos atrasada, né? É a vida. Já são 8h05, no caso. Eu chego em 3 minutos. Beijo. Beijo.